O Espírito da verdade dará testemunho de mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse. Quando chegar a hora, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na sexta semana do tempo pascal. Próximo domingo, a festa da Ascensão do Senhor, e no dia 24 celebraremos a festa de Pentecoste, na qual Jesus já liturgicamente já vai preparando os apóstolos para isso. E a beleza é que os apóstolos não estão parados. Hoje nós percebemos o trajeto, como diz aqui, né? Embarcar por diversas cidades, foram para Troade, navegaram diretamente para a ilha da Samotrácia, depois ancoraram em Neápolis, passamos para Filipos, e cidade da Macedônia, e assim vão percorrendo. Mais à frente ainda eles dizem que foram anunciar a palavra de Deus. Não havia igrejas como são hoje, porque havia um povo a ser conquistados para Jesus, e eles foram de cidade em cidade, e assim como viram hoje, estavam, uma delas chamada Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira, e aí então aquele grupo de mulheres que estavam lá no rio, provavelmente lavando roupa, né? E diz que eles ouviram uma voz que pareciam que estavam rezando, enfim, estavam lá perto do rio, provavelmente, como nós lembramos antigamente. Quem já lavou roupa no rio aí? Ah, tá aí. Não era assim? Não era assim que fazia a trouxa, ia lá para o rio, e às vezes, em determinados lugares, não era só vocês, vinham outras mulheres, outros se ajuntavam, não era assim lá no Nordeste? Ou ia buscar a água, e assim por diante, ou lavar roupa, ou buscar água, ou alguma outra coisa a mais, né? Então, a beleza, mas Paulo se aproximou e viu e anunciou o Evangelho. Diz aqui que essa senhora comerciante, era uma comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus
escutava com atenção. O Senhor abriu o coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou que os apóstolos pudessem se hospedar, né? Lembrando que os apóstolos eram andarilhos, peregrinos. Então ela também, percebendo isso, faz da sua casa uma hospitalidade, e eles aceitaram. Até diz aqui, forçou-nos a aceitar. Como também na prisão a gente vê quando Pedro, né, os guardas, eles moravam perto, aquele que se converteu, e é interessante que se converte o pai e toda a sua família, ou se converte a mãe e toda a sua família. É uma conversão individual e coletiva, familiar, como hoje também as nossas famílias, graças a Deus. Quantas famílias que permanecem firmemente no batismo, que receberam lá dos avós, os bisavós, os avós, os pais, os filhos, todos se mantêm firmes na fé. Sim ou não? Deveria ser assim. Quem foi batizado, ter firmeza na sua fé, permanecer firmemente. Então, como nós vimos hoje. E eles então anunciaram a conversão da senhora Lídia e toda a sua família, e ela retribui também com a hospitalidade. Que coisa linda. E assim também, quando a gente se converte para Jesus, quando nós somos convertidos, temos uma mente e um coração mais aberto, nos abrimos, acolhemos. A questão da hospitalidade é uma coisa muito importante. Claro que os tempos atuais são tempos um pouco diferentes, mas o acolhimento daqueles que batem na nossa porta, o acolhimento no nosso dia a dia. E eu pergunto, no dia de hoje, você acolheu alguém? E o primeiro acolhimento que a gente faz é no olhar, né? Acolher, sorrir, que o outro possa se sentir acolhido no coração do outro. Aliás, isso pesa muito no dia do nosso juízo. O evangelho de hoje, Jesus coloca aqui, naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, e ele vai preparando: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Olha como é definido o Espírito Santo, o defensor, o Espírito da verdade. E ele procede do Pai, ele virá dar testemunho de mim, diz Jesus. Quem tem o Espírito Santo vai dar testemunho de Jesus, vai proferir e professar a fé em Jesus Cristo. Vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. E eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Portanto, o Espírito Santo vem nos dar convicção, firmeza, caminhar firme na fé. Seja a pessoa, seja a família, comunidade, quem nos dera que todo o povo de Deus caminhe firme na fé. Dizia ontem, quando Felipe foi anunciar a palavra de Deus a Samaria, diz que a cidade inteira foi tomada por uma grande alegria. E esse é o Espírito, aonde é proclamado a palavra de Deus, aonde é clamado pelo Espírito Santo, aonde tem a presença de Jesus, é um lugar alegre. E aí a pergunta é essa: nossas famílias são lugares alegres? As nossas casas, a minha, a tua, a nossa, é lugar de alegria? Existe aquele sentimento de alegria, ou mal-estar, tristeza, amargura? Ninguém gosta de ficar num lugar
triste. Então, nós somos cristãos, nós somos batizados, nós professamos esta fé, nós recebemos o Espírito Santo. É um lugar, fazer com que o lugar seja favorável, lugar alegre. E eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. E aqui o Senhor já vai exortando os apóstolos e alertando: expulsar-vos-ão das sinagogas, virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Não era isso que Paulo estava fazendo quando estava a caminho de Damasco? Ele pensava que estava fazendo a coisa certa, correta. Ele pensava que estava fazendo o maior bem. Mas foi preciso cair do cavalo, como se diz, né? Ter esse choque, cair as escamas dos olhos, e aí ele começou a ver que a verdade é Jesus. E aí ele muda a sua vida. Então, quem é que pode nos mostrar a não ser o Espírito Santo? Inclusive o que nós fazemos, a maneira que pensamos, a maneira que agimos, a maneira que tratamos os outros, a maneira que cuidamos de nossos enfermos, das crianças, dos idosos, dos doentes, aqueles que partiram. Será que partiram felizes? Foram bem cuidados? Será que como pai, como mãe, não sei, se foram irmãos, e aqueles que partiram, será que partiram bem cuidados? Agora não temos o que fazer a não ser rezar por eles, mas que a lição permaneça, cuidar um do outro. E aí vem Mateus 25. Mateus 25 começa pela nossa casa, começa pela nossa família, começa por aqueles aonde nós vivemos. Mas Jesus exorta aqui, que a vossa fé não seja abalada. Então, firmeza, mesmo diante da incompreensão, das calúnias, das perseguições. Ultimamente andamos ouvindo, acompanhando fatos aí, no meio da nossa mídia, das redes sociais, né? É um momento também que nos questiona. Nós temos que defender sempre a liberdade religiosa. Agirão assim, eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Olha como Jesus vai dizer. Jesus já vai alertando, mas é preciso receber o Espírito Santo para que vocês sejam firmes, inabaláveis, né? Diante das dificuldades. E essas palavras são para todos nós, né? Os tempos que estamos vivendo já não são fáceis, principalmente para professar a nossa fé, ser fiel à palavra, os ensinamentos de Jesus. Não vai esperar que vai receber bate-palma, não. Vai ser questionado, muitas vezes excluído, as portas vão se fechar, as tribulações, não vai ser bem aceito. Os tempos estão aí, mas se a nossa fé é firme, inabalável, forte, seremos fiéis e firmes até ver a face de Deus. Quando chegarmos diante da face do Senhor, trigo é trigo, joio é joio. Trigo é trigo, joio é joio. Diz que tudo cresce, e é verdade. O joio é parecido com o trigo, mas é joio, não é trigo. Então, quando é que a gente começa a perceber o que é trigo e o que é joio? Lá na colheita, é o dia da colheita, né? Então, a palavra de Deus nos exorta. Queremos ser joio ou trigo? Eu quero ser trigo, caminhar firme na palavra, firmeza, e é do trigo que se faz o pão saboroso. Então, hoje estamos celebrando as missas sétimo dia, em sufrágio,
Em sufrágio significa em suporte, em apoio. Se aqueles que partiram necessitarem, e quem de nós não precisa? Vocês estão dando o maior presente hoje, viu? Não dá mais para dar sapato, camisa, isso, aquilo, mas vocês estão oferecendo o melhor presente para todos eles. Recordando, vieram à missa oferecer esse sacrifício, comungar em favor deles. Você pode fazer algo por ele, eles já não podem mais. A gente pode fazer alguma coisa para nós, por nós, até o último suspiro. A partir daí para frente, não tem mais. Aí nós vamos apresentar a nossa vida do jeito que é. Mas isso não é para pôr medo na gente. Às vezes, padre, não, é para alertar, como Jesus disse hoje: enviarei o defensor, aquele que vai defender, aquele que estará com vocês, o Espírito da verdade, diante dessa situação, aquela situação. Então, a mesma coisa, a palavra de Deus, ela existe para abrir os olhos da gente, para nos alertar, para dizer: olha, tem tempo para mudar a nossa vida, tem tempo para abandonar o mal, buscar o bem, viver a caridade e sermos em comunhão profunda com o Senhor. Então, se esta palavra hoje nos tocar, aproveite, faça teu caminho de volta. Quanto tempo faz que não confessa? Quanto tempo faz que não recebe a comunhão? Quanto tempo faz que tem a palavra de Deus em casa e não usa? Quanto tempo faz que não participa de uma missa? Que bom que vocês vieram, mas não basta somente hoje. É o dia do Senhor. O domingo é o dia. Nós temos de segunda a sábado para cuidar das nossas coisas. O domingo é o dia do Senhor, dia de rezarmos, estar com a nossa família, de poder fazer os nossos momentos de comunhão em comunidade, e também tirar o nosso tempo para estar com o Senhor diariamente. Amém? Então, que esta palavra também nos leve à santidade, aproximação, maior comunhão com o Senhor. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Fiquemos